Faz tempo que eu não trago o Carecation aqui, né? Nosso amigo André Henning aí, direto, tava trazendo as opiniões dele, as falas dele sobre os jogos do Palmeiras e faz um tempinho aí. Então vamos ver o que ele falou. Ele narrou o jogo ontem, né? Inclusive, acompanhou ali de perto, falando um pouquinho sobre o jogo, falando sobre também o lance se o Palmeiras é ou não favorito ao Paulista e também um pouquinho já sobre o derby que acontece no domingo, né? É aquele. Quando chega. Isso que é foda. Eu sei que a gente tá num momento assim, de muita rivalidade com o São Paulo, né? E cada um é muito pessoal parado, mas quando chega a semana de derby, pra mim, chega perto, eu fico muito ansioso, porque é um jogo que dita muita coisa, né, pra gente. A gente sabe ganhar um jogo desse dá muita moral, né? É só pegar o lado do Corinthians. Se o Corinthians perde, né? Porque o Corinthians ganhou 2 jogos e ainda segue na lanterna do grupo, porque os outros times estão ganhando e tal, alguns empatando. Então a impressão é que eles não saíram do lugar, só em relação geral, né? Mas aí esse jogo aqui, se eles perdem, mano, e os outros times ganham, já dá aquela desanimada e já tá, mano, depois já vai faltar 3 jogos, né? Vai faltar pouquíssimos jogos aí pra acabar a fase de grupo. E se eles ganham, dá uma moral absurda, né? Então o Palmeiras talvez tenha aí na mão, não matematicamente, mas moralmente, dar aquela desanimada e fazer com que o Corinthians não consiga se classificar. Então o próximo, esse derby aqui, ele é muito importante, apesar de ser fase de grupos do Paulista, às vezes parece não tão importante, mas esse aqui é bastante, beleza? Vamos ver o que o André Henning falou aí. Deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, fortalece demais. E é isso, bora pro vídeo. Eu tive em São Bernardo do Campo. Fala rapidinho aqui, porque ontem a gente já falou bastante na transmissão, quem acompanhou. Ontem a gente teve lá com São Bernardo e Palmeiras. Eu, Mauro Betting, Tainá Espinosa, Veloso, Ricardinho e Rodrigo Fragoso, além de toda a nossa equipe e tal. Pô, acabou a energia, cara, no primeiro tempo. Acabou a energia de uma torre lá, o Ricardinho foi lá pra tentar descobrir o que era. Cara, eu não sei se você viu no pré-jogo. O Ricardinho entrou no ônibus do Palmeiras, sentou-lhe a mão na buzina do ônibus, bagunçou o ônibus. É um xarope, cara. E a gente é apaixonado por ele. O Palmeiras foi com um time completamente reserva, para poder enfrentar o São Bernardo, que é um adversário difícil, tá? Essa foi a primeira derrota do São Bernardo, no comando do Zanardi, num clássico, jogando lá em... Tava 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento. E, cara, o Palmeiras é incrível, porque esse é o time reserva. E ele não desiste, cara. É um time mentalmente que, sabe? E fica martelando, fica martelando, fica martelando, fica martelando, fica martelando. O Estevão entrou, jogou muita bola e meteu uma bola pro Flaco Lopes fazer o gol. O Flaco Lopes praticamente foi o único cara titular que jogou. Não era misto, não, era reserva. O time que entrou em campo era Lomba, tal. Cara, teve, acho que um ou outro, vai. Um ou outro. Murilo, né? Mas foi, assim, 95% time reserva. Claro, pensando no derby. Domingo tem clássico, domingo tem Palmeiras e Corinthians na Arena Barueri. E só pra chamar a atenção, até do André Carvalho, que sempre tá comentando aqui, e de vez em quando fica enchendo os pacová aqui, mas eu fico de olho. O cara do bingo, é o cara do bingo, André. Ele chama o Lopes aqui de Fraco Lopes. Então, cara, o Abel falou sobre isso na entrevista. O Flaco Lopes, me disse Mauro Betting ontem, o Endrick, Francisco, o Endrick é reserva hoje, porque ele não estava atuando. Ele estava na seleção. Ele voltou ontem. Então, assim, o Flaco Lopes tem 5 gols nas últimas 5 partidas do Campeonato Paulista. Pelo que o Mauro falou ontem. Acho que foi esse o número que ele trouxe. Acho que foi esse. E aí, foram falar do Lopes na entrevista pro Abel, ele falou, já vou colocar um gelo aqui. Já vou colocar um gelo aqui nessa história. Já vou dar uma esfriada aqui nessa história. Porque é o seguinte, vocês aqui, vocês detonaram o Borja, vocês detonaram o Pedro, o Hulk,
em vários momentos, né? Falando de nós, da imprensa, falando da torcida, ele não deixa de ter razão. Aconteceu agora há pouco com o Yuri Alberto. Realmente, a gente cobra muito. A gente cobra bastante, cara. E aí ele fala, do mesmo jeito que a cobrança é muito cruel, eu não quero agora também que comecem a levantar muito a bola. O técnico também tem que ter isso no futebol brasileiro, né, Túlio? Eu acho que não é só no brasileiro, eu acho que no brasileiro é mais intenso. Mas o técnico ele tem que saber controlar e dosar tanto o momento ruim, que aí é muito explícito, né, que ele precisa ajudar, mas o momento bom também. Pro cara não se perder, não deslumbrar. É uma missão. Ser técnico de futebol não é fácil não, cara. Não é fácil não. E ontem ele falou, ó, vou colocar um gelo aqui nessa história do Flaco Lopes. O Estevão entrou muito bem. Mais um jogador dessa base do Palmeiras. E uma vitória importante ontem do Palmeiras. 1-0 em cima do São Bernardo. Palmeiras lutando pela classificação geral aí, na liderança da classificação geral, né? O jogo contra o Corinthians domingo promete, né? Promete. Ontem eu perguntei isso pro Mauro, a gente tava gravando o último lance, e eu fiz essa pergunta pro Mauro e eu concordo 100% com a resposta dele. Não sei o que você pensa, Túlio. E não sei o que a galera do chat pensa também. O Palmeiras, numa situação normal, se você parar pra falar de futebol hoje, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras favorito. Se você parar pra analisar o que foi o começo de temporada das duas equipes, Palmeiras muito favorito. Se você parar pra ver o momento, novo técnico do Corinthians, 2 partidas, 2 vitórias. Palmeiras continua muito favorito? Ele falou não. Muito favorito não, mas continua sendo favorito. E eu concordo. Tem um favorito claro nesse jogo. Muito favorito? Não, mas é favorito, né? Sim, André, é aquela história, sabe, do que viralizou uma vez do Kleber Machado? Da entonação? É isso. Antes era muito favorito. Agora você pode talvez falar, é muito favorito. Rápido, assim, entendeu? Tipo, com uma baixa entonação e força, assim, na palavra muito. Porque eu acho que o favoritismo é muito claro, até por uma questão de, por mais que seja na Arena Barueri de mando, torcida única, etc, 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 que também tem um peso, enfim. Mas, assim, com certeza baixou muito esse favoritismo, mas ainda é favorito. O Lucas Fernando tá falando aqui, ter que cuidar de 30 homens ricos, jovens, é duro mesmo. Mas é difícil, porque você tem 30 pessoas, tipo, com altas expectativas e tal. Inclusive, um ponto que muitas pessoas não levam em consideração, que eu sempre falo sobre isso, cara, num elenco de futebol é muito importante, às vezes, você ter um cara que tem total noção que o espaço dele é outro. É muito perigoso quando você tem todo mundo querendo ser titular, entendeu? Porque fica difícil de controlar. Então é importante você ter caras que falam assim, não, beleza, eu sei que nesse momento tem essa consciência, sabe? É difícil. Pra achar que é fácil gerir qualquer grupo de 30 pessoas, já tá errado o nível extremo. Qualquer grupo de 30 pessoas. Escolha 30 pessoas no mundo, aleatoriamente ou conscientemente, vai ser difícil gerir. Jogando bola, com diferenças salariais às vezes grandes entre eles. Todos ganhando muito bem, perto da realidade do país, evidentemente. Mas entre eles com diferenças, com momentos diferentes, com expectativas diferentes, com histórias de vida diferentes. Tem jogador de 17, tem jogador de 36. É muito diferente. É muito diferente. E o Maicon aqui na Twitch tá falando, o Palmeiras não tá com essa bola toda. É interessante falar isso, porque você quando para pra ver o Palmeiras jogar, não é aquele negócio vistoso e tal, mas, velho... É muita eficiência. É muita eficiência. O mental é muito forte, a técnica, e os caras não desistem. Vai ser um clássico bem interessante. E só pra gente destacar ontem também, né, Túlio? O Flamengo venceu o Bangu, o jogo foi em Aracajives, né? É isso, né? E, cara, concordo 100% em relação ao clássico. Palmeiras é favorito, não é muito favorito.
E eu acho que não era muito favorito nem antes, nem quando o Corinthians estava muito mal, porque é clássico, mano. Você pode puxar na memória, você vai lembrar quantas vezes o Palmeiras foi desacreditado no clássico e ganhou, quantas vezes o Corinthians veio em situação pior e ganhou. Então é um bagulho assim, tem que ficar ligado. O Palmeiras ele tem seu favoritismo sim. Se a gente imaginar o estilo, o que os dois times estão jogando, hoje você imagina o Palmeiras dominando o meio-campo do Corinthians e se tivesse eficiência não ter muito problema. Mas é aí que tá a questão. O Palmeiras contra o Santo André, por exemplo, dominou o jogo, fez o primeiro, não matou o jogo e tomou um empate. Imagina, contra o Corinthians hoje, se a gente domina o jogo, faz 1-0 e toma um empate no final, ia ser um gosto de derrota absurdo. Então tem que tomar muito cuidado sim, e o Corinthians mesmo, não estando no melhor momento, tem mais jogadores, tem mais condições que o Santo André hoje, né? Então tem que prestar atenção e é como eu falei, talvez você fazer com que o Corinthians não se classifique. O Corinthians perder esse jogo e a Inter de Limeira, por exemplo, e o Bragantino ganham na rodada, ou até empatam, eles já fazem, acho que abrem 5, 6 pontos, né? Eles ficam a 2 rodadas na frente do Corinthians, faltando poucas rodadas para acabar a fase de grupos. Então, o Palmeiras, e fora a questão moral, que eu acho que é a mais importante nesse sentido, né? Mas enfim, aí realmente vamos esperar para ver o que vai acontecer. Se o Palmeiras souber impor esse favoritismo, ele consegue vencer o jogo, não pode entrar com esse favoritismo e falar, não, somos pica, vamos ganhar o jogo de qualquer jeito. Não é assim. Vai ter que compensar na força, porque os caras vão vir na força, vão vir, pode ter certeza, e a gente tem que compensar nisso, porque a técnica nossa, aí ela vai acabar sobressaindo, beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.